Em 5 segundos. Rotativa sonora. A partir de agora entra no ar o mais completo informativo de Jaboticabal e região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em Rotativa Sonora. Evento celebra o Maio Amarelo em Jaboticabal. Hoje, em Rotativa Sonora, a participação do vereador Preto Miranda. Equipe da Casa do Bolsa Família faz operação no condomínio Vida Nova 1. Em tempos de responsabilidade econômica, social e ambiental, como os municípios estão implantando a contribuição da taxa do lixo em todo o país. STF condena Maluf por lavagem de dinheiro. Vacinação contra a gripe acaba nesta sexta-feira. Dependência do celular tem limitado relacionamento pessoal, afirma especialista. Em bola no Barbante, Libertadores, Santos goleia Matheus Alexandre e confirma a liderança do grupo. A Chape vence de virada. Palmeiras é hoje, busca classificação hoje à noite. 11h04. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jaboticabal e região. Oferecimento Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Nossa Senhora do Carmo nos revista com escapulário e nos cubra com seu manto sagrado. Bom dia, no ar Rotativa Sonora. Hoje é quarta-feira, 24 de maio de 2017. Apresentação hoje, Matheus Alexandre e César Tomé. Participação especial dos jornalistas Isilda Reis e Rogério Constantino. Hoje, em nossa bancada, atendendo ao nosso convite, o professor João Roberto, ex-vereador. Bom dia, é um prazer tê-lo conosco, professor. Bom dia, César, bom dia, Matheus, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais um dia. Agora, exatamente 11h05, vamos à previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. A quarta-feira na região sudeste vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada em Minas Gerais, no Espírito Santo e em São Paulo. Os termômetros da região oscilam de 7 a 35 graus. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a temperatura máxima será de 26 graus. Em Vitória, a mínima será de 19 graus e a máxima 24. Em Belo Horizonte, os termômetros vão oscilar entre 15 e 25 graus. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Juliana Gonçalves, o tempo e a temperatura. Hora certa agora, 11h06. Matheus Alexandre, querido rádio ouvinte, nosso convidado João Roberto, o Departamento de Trânsito e Transporte promoveu no último sábado uma série de atividades na Praça 9 de Julho. Como parte da promoção Maio Amarelo, objetivando também a nível nacional, e o objetivo foi conscientizar a população sobre os cuidados necessários no trânsito. Foram distribuídas camisetas e gibis gratuitamente. As crianças participaram da atividade lúdicas, enquanto os pais recebiam informações sobre segurança no trânsito. Nós mantivemos contato na segunda-feira ao vivo com o diretor de trânsito e agora nós vamos trazer novamente o Dr. João Martins, ele que é diretor de trânsito e transporte de Jaboticabal, que vai fazer um balanço sobre o evento e todas as atividades. João, bom dia. Nós tivemos no dia 20 agora de maio a intervenção no centro da cidade como o programa do Maio Amarelo, uma campanha aqui em nível nacional que visa chamar a atenção das pessoas
da população para o número de mortes no trânsito no Brasil. Cerca de 43 mil mortes são registrados nos índices. Isso é alarmante, então nós temos que chamar a atenção disso. Nós tivemos a participação de muitas pessoas, nós contamos aí com mais de 25 pessoas participando na organização desse trabalho. Tivemos um grupo teatral que, de uma forma lúdica, tratando os assuntos que é muito sérios, mas de uma forma bem divertida, nós trouxemos e chamamos a atenção das pessoas aos desrespeitos com respeito às normas de segurança, faixa de pedestre, sinalização de trânsito, semáforos, enfim. Nós tivemos também o apoio da Polícia Militar, que sempre está do nosso lado. Os bombeiros também fizeram um trabalho excelente, abrindo lá as viaturas, interagindo com a população, demonstrando para eles como é que é utilizado os equipamentos de segurança e de salvamento. Nós tivemos também o apoio do SENAC, foi muito interessante. Nós fizemos uma dinâmica, levando para o centro da cidade, na praça, um veículo que se envolveu num acidente de trânsito, e realmente ele causou um impacto muito grande, porque quando nós vemos um acidente de trânsito, isso causa um certo espanto nas pessoas, uns questionamentos, e houve ali uma explicação do que é que acontece com o corpo humano quando ele se envolve num acidente a uma velocidade de 100 km por hora, o que acontece com os órgãos internos, enfim, fora as ocorrências que podem levar à morte da pessoa, sendo arremessados para fora do carro, por falta do uso do cinto de segurança. Então foi muito bom, foi muito apropriado. Nós queríamos agradecer realmente a população de Jaboticabal, que acolheu e aprovou essa campanha que nós estamos fazendo, e é uma primeira das muitas que nós vamos fazer com interação junto à cidade. Horas e 9 minutos. Isso, meu amigo Matheus Alexandre, vamos fazer um comentário aqui. O professor João, a gente sabe, tem uma historinha que serve de exemplo. Nós observamos um elefante com toda aquela tamanho, com toda aquela força, mas desde pequenininho é colocado nele uma bola de ferro, onde ele tenta fazer força e aquela bola de ferro não deixa, machuca a pata dele. Ele cresce a sua juventude com aquilo no pé. Depois eles tiram aquela bola, e aí põe lá um pedaço de corda no pé dele, na cabeça dele, aquilo machuca a perna dele, ele não consegue se movimentar e ele não dá mais trabalho. Por que eu contei essa história? Porque se nós não atacarmos nas crianças e nos jovens, ou seja, criar políticas públicas de educação, na questão de cidadania e principalmente de trânsito, nós vamos ficar enxugando gelo. Ou seja, essa iniciativa aqui é fantástica. Eu estive no departamento, fiz várias iniciativas, mas enquanto não abordarmos definitivamente que isso deve ser regra, matéria de escola, voltarmos a ter educação moral e cívica, cidadania, conscientização de finanças, conscientização de trânsito, a gente fica enxugando gelo. Qual é a sua visão como professor? Olha, César, eu realmente no sábado passei ali na praça, 9 de julho, vi lá toda aquela movimentação, achei assim que foi excepcional, todos, SENAC, Corpo de Bombeiro, Departamento de Trânsito, fornecendo vários tipos de informações, as mais variadas possíveis para os transeuntes, para quem passava por ali, estava passando pelo comércio. Paradoxalmente, isso daí causou um certo tumulto ali no trânsito, o trânsito ficou engarrafado, ficou meio difícil dos carros, por exemplo, passarem no semáforo, mesmo no semáforo verde, o agente de trânsito pedia para parar, não sei o quê, mas enfim, isso daí é um aspecto que é uma vez ou outra, e que foi também para chamar a atenção da população. Eu achei que foi válido, nós temos que fazer essas edições aí outras vezes. É importante realmente que as pessoas se conscientizem, porque infelizmente parece que aqueles que tiram cartas, não é de uma maneira geral, mas uma grande parcela, parece que eles não passaram por uma autoescola, parece que não passaram por cursos de direção defensiva e pela legislação, etc., de modo que nós temos que sempre estar relembrando. E o que é válido é trabalhar sim, junto às crianças, nas escolas, porque isso daí vai se tornar, essas informações se tornam estruturais e é isso daí que o ser humano leva para o resto da vida e dissemina as informações. Com certeza, eu insisto, lógico, a iniciativa é super positiva, toda manifestação, conscientização,
e às vezes até esse imbróglio um pouco no trânsito é para chamar a atenção mesmo, mas eu insisto no meu conceito. Se nós não investirmos na base, nós vamos continuar enxugando gelo. Fica aí, sempre tenho batido forte nisso. Se nós não pusermos nas crianças a questão de administrar finanças, administrar a questão de trânsito, tem que ir embutindo dentro do mundo delas, fazendo uma catequese de crescimento, para depois não ter que ficar aí apagando o incêndio. Agora são exatamente 11 horas e 13 minutos e a Secretaria da Assistência Social continua fazendo o recadastramento do Bolsa Família. Nessa semana, uma equipe atende no condomínio Vida Nova 1. A campanha começou ontem e termina às 19 horas e 30 minutos de hoje. Para os moradores de outros bairros, a Casa do Bolsa Família na Praça Saul Borsari, ao lado da Unidade de Saúde da Mulher, continua realizando o recadastramento. Quem perder o prazo corre o risco de ter o benefício suspenso. A secretária de Assistência Social, Tatiane Pellegrini, informa os documentos necessários e ressalta a importância em não perder o prazo. O cadastro do Bolsa Família, do Cadastro Único, não pode parar. Ele acontece todos os dias na Casa do Bolsa e especialmente hoje, para o público do Vida Nova 1, está acontecendo no condomínio Vida Nova 1. E a semana que vem, terça e quarta, estará acontecendo no Vida Nova 2, das 9h30 às 13h30 e das 15h30 às 19h30. Agora, na Casa do Bolsa Família, o recadastro acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial, das 7h30 às 11h30 e depois da 1h30 às 4h da tarde. Eu convido todo mundo que tem Bolsa Família ou que não tem o Bolsa Família, mas que tem interesse a outros programas sociais, entre eles a tarifa especial da energia elétrica, Ação Jovem, Minha Casa Minha Vida, entre outras ações, que procure a Casa do Bolsa para fazer o recadastro, que é obrigatório a cada 2 anos, ou o cadastro, que é o cadastro único que dá acesso a esses vários programas, inclusive a benefícios financeiros e também ao Enem, a taxa de inscrição de isenção do Enem para quem tem direito. Então é muito importante que todo mundo mantenha o cadastro ativo e atualizado, e por isso o recadastro, e quem ainda não é cadastrado vá se cadastrar. O que tem que levar? Tem que levar todos os documentos pessoais da família. Certidão de nascimento das crianças, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de residência, de preferência a gente pede a conta de luz e também o cadastro do imóvel, se é na questão do Vida Nova 1, Vida Nova 2, Minha Casa Minha Vida. É importante que se leve caso tenha. Se não tiver, leve os documentos pessoais, é extremamente importante. Agora, é muito importante também, e quem não fizer isso vai perder o Bolsa Família, é a atualização da carteira de vacinação, o peso e as consultas das gestantes. Quem não fizer até o dia 9 de junho no CIAFES, poderá ter o seu benefício do Bolsa Família cortado. Então procurem o CIAFES para que seja efetuada a atualização da carteirinha de vacinação e também a pesagem dos filhos. E para gestantes, é importante que faça as consultas pré-natal e que procure o CIAF para fazer toda essa atualização. Não deixe de procurar o CIAF, não deixe de recadastrar. É o seu benefício do Bolsa Família que está em jogo. Agora 11h16. A destinação... Bom, o Matheus, antes de nós chamarmos essa matéria, eu estou tentando manter contato aqui por telefone com o senhor Antônio Carlos Lobão, ele que é professor de Economia da PUC de Campinas e também diretor do Centro de Estudos Avançados em Economia. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre a questão do lixo nos municípios, né? Nós estamos fazendo essas matérias. Vamos agora, nós estamos trazendo todos os dias, durante o Rotativa Sonora, a fala dos vereadores no uso da tribuna nas sessões que acontecem na Câmara. Hoje, a participação é do vereador Preto Miranda. Vamos então à fala do vereador no uso da tribuna na última sessão da Câmara Municipal. Recebemos uma notícia via jornal, internet, todas as fontes aí de comunicação, que Jabuticabal é a 12ª melhor cidade para se envelhecer. Dentre as cidades que contém
entre 50 e 100 mil habitantes, segundo o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade, elaborado pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon, que tem parceria com a FGV, Fundação Getúlio Vargas. Jaboticabal está em 12º lugar. Por contar, foram avaliados aí para chegar nessa numeração ou nessa qualificação, indicadores gerais, cuidados de saúde, bem-estar, finanças, habitação, educação, trabalho, cultura e engajamento. Essas variáveis receberam pesos com base nas principais necessidades da população da terceira idade. O clima foi levado em conta para a finalização do ranking, que tirou pontos dos municípios de acordo com a frequência com que eles apresentam dias com altas temperaturas, chuvas intensas ou baixa umidade. Ponto positivo para o município, mas também, no meu modo de ver, ponto negativo. Por quê? O município precisa se preparar para receber esses, vamos dizer, futuros idosos, né? Porque nós também vamos envelhecer na cidade, já somos uma habitação até grandiosa, e isso acaba, né? Essa pontuação acaba trazendo, ou convocando, ou até mesmo dando interesse a outras pessoas a virem para o município para envelhecer, né? É isso que a pesquisa comprova. E minha preocupação, já que indicadores como habitação se enquadrou, cuidado de saúde se enquadrou, trabalho, bem-estar, né? Cuidado de saúde, estão todos dentro desse quesito. Minha preocupação não só com essa futura população da cidade, mas também com nós moradores que estamos habitando ela hoje, é o trânsito de Jaboticabal. Atualmente, Jaboticabal conta com 28.607 carros, 10.539 motos em circulação, segundo dados da última pesquisa do IBGE, tendo ocorrido no último ano, só no centro da cidade, em torno de 250 acidentes de trânsito. Com base nesses números, até hoje estive também com o Arthur Guzzo, Samuel, e me convidou para vir fazer parte das reuniões do Comutran. Inclusive falei para ele dessa minha indicação ao prefeito, estamos elaborando aí na Câmara para poder estar fazendo, e ele falou, todas as ideias são bem-vindas, Preto, né? Independente, você sabe quando a indicação é feita, né, o executivo acata ou não, ou pelo menos dá um parecer de por que não ou sim. Pode ser, né, algo hoje até meio que extremo, meio que radical, mas pensando lá na frente, até mesmo uma lei, quando ela é elaborada nessa casa, ela não tem que pensar só na sua atuação momentânea, e sim para frente, né? Então, eu vou fazer uma indicação para o projeto Cinturão Vermelho, indicado ao Executivo, que se venha junto com o Comutran, está analisando, com a finalidade de desobstruir as principais vias públicas localizadas no centro da cidade, que ficam congestionadas em horários comerciais, principalmente em horários bancários. Lembrando do Samuel de 20 anos atrás da tua experiência, eu tive uma segunda-feira passada. Segunda-feira, saí daqui da Câmara 10 horas da manhã, parei para abastecer no posto aqui da Praça da Catedral, gastei 24 minutos para chegar até no posto da Catedral, né? E aí imagina assim, né? Eu mesmo já ouvi muitas vezes as pessoas falando aqui em revitalização do trânsito da cidade, né? O Edu está aí há muito tempo, até o Carmo, o Jorge. Estacionamento mão única resolveria. Estacionamento transversal, não sei se de repente resolveria, mas vou dar aí a minha dica, porque se for o comércio ou que se sinta prejudicado, eles têm que entender que na situação que está, esse número de carro e moto não vai baixar, a tendência é aumentar. A não ser que venha algum projeto mirabolante aí para a gente, projeto Dubai aí de fazer um novo centro de Jaboticabal, né, a Paris, né, de alguns anos atrás, que isso dificilmente vai acontecer nos próximos anos, ainda mais passando a dificuldade financeira que todos os municípios estão passando.
então temos que adequar a população, adequar o motorista. Esse projeto, ele tem como a finalidade de melhorar as condições de trânsito por meio de redução do número de veículos em circulação nas vias públicas, com base no rodízio de placas. Não igual à capital. Jabuticabal, ninguém é tonto de imaginar, né? Mas que vai fazer um rodízio igual a São Paulo, igual a qualquer outra capital que usa rodízio. Mas e outra coisa, não na cidade toda, apenas nesse cinturão vermelho, que ele constitui de 4 ruas do centro. De que forma? Um dia par, um dia ímpar. Metade dos carros que giram hoje deixariam de girar nesse circuito, tendo mais vagas. A área azul não funciona. Se funcionasse também, o trânsito seria mais educado. Campanhas de educação de trânsito, inúmeras, infelizmente, pouco se soma nessas campanhas. O rodízio de placa de São Paulo, quando ele foi elaborado como teste. Pode puxar a lei lá, vocês vão ver. Deus estipulou 6 meses de teste. Se funcionasse, continuaria. Se não funcionasse, ele seria extinto. E estamos lá com o rodízio até hoje. Ele abrange, aqui no centro, as ruas 24 de Maio, Barão do Rio Branco, Rui Barbosa e São Sebastião. Nas transversais, Líbero Badaró, General Glicério, Avenida do Carmo, Avenida Marechal Deodoro, 13 de Maio e Benjamin Constante. E Avenida Pintos e General Osório, elas cruzando com as transversais. Será implantado em caráter experimental, igual foi implantado, se for implantado, igual foi feito em São Paulo. Com isso, os comerciantes só teriam a ganhar, pois o fluxo de veículos nas vias afastam os consumidores hoje em dia. Eu mesmo no meu salão essa semana escutei isso. Você desceu no centro, você é louco, quem que anda naquele centro no sábado, véspera do Dia das Mães, com o comércio aberto até às 6 da tarde? E isso tudo regulamentado pelo CONTRAN, regulamentado pela Prefeitura, com horário, os horários que mais se congestionam, né? Aumentaria também a arrecadação na área azul, que você teria mais vaga, e que ela fosse implantada, porque infelizmente o brasileiro, ele parece que só respeita, ou então a educação dele só vem quando atinge ele no bolso, né? E também pensando, voltando lá atrás no índice da 12ª cidade. Um minuto, na verdade. Obrigado, presidente. Principalmente nós teríamos mais vagas também para esses idosos, também para esses deficientes, que esses sim precisam estar mais próximos dos bancos, das casas lotéricas e até mesmo do próprio comércio local, né? Quando eu falo da mudança na alteração de rodízio de placa, nós poderíamos isentar todo o carro com adesivo de deficiente ou idoso, carro de empresa que depende do carro para ser vendido, moto que não atrapalha, no entanto, o trânsito. Obrigado. Veículos oficiais, transporte público, certo? E vocês podem ver, eu ando muito pela cidade, acredito que todos vocês, ao entorno dessas ruas que eu citei, você vê muita porta aberta, porta fechada, porque o comércio não sobrevive. E às vezes você distribuindo essa população, talvez você incentive até esse comerciante que está lá mais afastado desse núcleo. Muito obrigado a todos. Como eu disse, é uma indicação, até citado hoje falado hoje, expliquei para o Arthur, que está aí à frente do Comutran, com algumas pessoas, ele falou: Preto, como eu disse, toda opinião, seja ela para melhorar, é bem-vinda. Estamos falando hoje você pode analisar, mas não é todo dia, não precisa, mas estamos pensando lá na frente. E como eu disse, carro não vai diminuir e o centro também não vai larguecer suas ruas. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. O relógio marca agora 11 horas e 26 minutos. Querido ouvinte, Matheus, professor João, olha, são ideias, né? São ideias. A questão da placa, num futuro um pouco distante, quem sabe um dia, né, possa ser implantado. Mas eu gosto de fazer algumas comparações para o ouvinte captar, né, dentro de um diálogo mais objetivo. O professor João, vamos imaginar, né, que nós vamos promover uma festa, e nessa festa a gente vai colocar frango assado, frango a passarinho, começa a colocar vários pratos.
E aí os membros da barraca começam assim, mas se colocar isso, diminui a venda daquilo. Se colocar aquilo, diminui a venda daquele outro. A verdade é que seja no comércio, seja numa festa, se der movimento de gente, todo mundo vende. Ponto. O que isso tem a ver com o trânsito que o vereador acabou de dizer aí? Pode fazer essa análise. Se você pegar de 30 dias, tirando 4 domingos, sobram 26. Você tira 2 sábados, né, que são meio período. Então nós vamos ter aí, vamos imaginar, 24 dias úteis, livres. De um horário das 10 às 15 horas, quando o banco, né, opera, onde o fluxo aumenta. No horário de escola, como tem algumas escolas perto do eixo central, também aumenta o volume nesses horários, em função de buscar e deixar crianças na escola. E também, se nós fizermos uma análise de 24 dias com esses agravantes que eu disse, você não terá, pode escrever aí, 6 dias úteis, né, com esse fluxo de movimento que às vezes fica mais carregado no centro da cidade. Aí se você perguntar para um comerciante que tem uma empresa na Nova Jaboticabal, e ele desce então somente para ir, né, um empresário, um cidadão, somente para ir no horário de banco, o que vai acontecer? Para ele, né, na cabeça dele, a visão dele, a cultura dele é que ele vá ao banco, se possível, entre com o carro dentro do banco, pare do lado do caixa eletrônico, ou alguém ainda para atender, faça o depósito e vá embora. Essa é a cultura que nós criamos. Quando temos visitas aí no cemitério, finados, quando eu estava no trânsito eu disse, olha, vamos abrir o cemitério para que as pessoas possam aqui trazer os idosos e tudo mais, mas tinha pessoas que se bobear, ele quer ir com o carro do lado do jazido, fazer oração e ir embora. Isso é uma cultura, né? As pessoas, 90% da população, ele alisa o carro o dia inteiro e esquece de fazer um carinho às vezes no filho ou na própria esposa. Então isso é o carro. Agora vamos focar então na questão do trânsito. Essas iniciativas, elas são fantásticas, principalmente se focar, né, a administração fala assim, olha, eu vou priorizar a questão da área azul e fazer com que funcione como tem que funcionar. Ou seja, com material humano suficiente, com fiscalização suficiente e com uma campanha de conscientização incessante. Vai atenuar muito. Agora, não pode tirar e balizar por um dia ou uma dificuldade. Se você pegar dia 23 de dezembro e falar assim, eu vou no centro fazer compras, lógico que o trânsito vai estar carregado, mas não só lá. Se você for na João Pacheco de Oliveira, no Córrego Rico, vai ter movimento. Então, são atenuantes. Agora, tem que ter esse compromisso de política pública com trabalho incessante, atenuante, para quê? Para atingir um objetivo comum. Outra coisa que foi feita nas grandes cidades, vamos pegar Ribeirão Preto, os próprios bancos saíram do calçadão da área central, foram para 9 de julho. Por quê? Via de acesso, né? Isso traz o ponto negativo e o ponto positivo também. A cidade vai crescendo, tem que se discutir muito, né? Bastante, para que a gente possa também dar oportunidade. O carro não é um problema, o carro é uma necessidade, ele se torna problema quando nós temos demais naquele mesmo momento, naquela mesma situação. Ou seja, eu coloco uma calha para suportar, né, lá, 10 polegadas, um cano de 10 polegadas, choveu 20 intermitente naquele tempo, vai vazar em algum lugar. Aí não tem milagre que resolva isso. Então tem que discutir muito para a gente chegar perto daquilo que seja o bem comum para todos e não somente para uma situação particular que a pessoa se dá o desfrute de achar que o problema maior é dela e somente dela. E tem que se discutir muito, né, João? Com certeza, César. Eu achei que você foi muito feliz nas suas colocações, né? Eu concordo com tudo aquilo que você colocou, né? São coisas pequenas, né, que nós faremos, né, nós teremos que fazer para melhorar o trânsito, não são coisas assim mirabolantes, né? Mesmo porque a nossa estrutura de cidade é uma estrutura, assim como a maioria das cidades no Brasil, né, são estruturas antigas, são estruturas, né, do século retrasado, do século passado, em que a indústria automobilística veio aqui para o Brasil com Juscelino Kubitschek na década de 50, né, 52, de modo que nós tivemos aí uma ascensão das pessoas a carros, né, há 30 anos atrás, né, há 30 anos atrás poucas pessoas tinham carros, né,
E em especial agora, nesses últimos 15 anos, em que aumentou muito a aquisição de carros pela população. Ainda assim, eu gostaria de destacar uma questão que você colocou, nós não temos problema de trânsito aqui na nossa cidade. Os problemas de trânsito são pontuais, em horário de almoço, horário de entrada na escola, horário de saída do trabalho, e as pessoas tinham que ter um pouco de paciência. Estou dizendo que nós não temos problema de trânsito, nós temos problemas significativos, de alta monta. Agora, as pessoas elas querem ter privilégios, Ou seja, como você disse, quer ir no banco e ser atendido, ser a primeira atendida, não quer pegar fila, quer que as pessoas estendam o tapete vermelho. Eu acho que não é assim. Infelizmente, nós temos que a intolerância ela acaba imperando, o privilégio, que as pessoas querem. Nós vivemos em sociedade, não pode ser dessa maneira. Temos que ter um pouco mais de paciência que tudo se resolve. E trabalhar com a realidade daquilo que nós temos, João? Com certeza, lógico. Nós temos, por exemplo, olha, já houve algumas mudanças, mas continua na área central. Se você pegar o quarteirão da Benjamin Constant com a Avenida Pintos, é isso, Benjamin Constant com a Avenida Pintos. É isso mesmo, Ali da Praça 9 de Julho até a Avenida Pintos, naquele quarteirão, nós tínhamos ali, no passado, a Pernambucanas, nós tínhamos 3 agências bancárias naquele local. Era um quarteirão que trazia também um movimento, assim, muito grande. O Bamerindos, hoje está na Avenida Pintos, subiu um quarteirão para cima. A Pernambucana subiu um quarteirão para cima. O Banco Real, que ali estava, foi vendido, hoje tem uma agência ali só de atendimento, que é o do Santander. Banco Econômico foi embora, Banco Finasa fechou. Então, houve algumas mudanças no eixo central da cidade, Agora, são políticas, por exemplo, olha, eu tenho que criar também bolsões de estacionamento. Nós tínhamos aqui, muito mais proporcionalmente, que era a garagem do Benlico no passado, do que proporcionalmente com o aumento de carro que nós temos hoje. Então, dar esse sentido, fazer a área azul funcionar nesses modos que está aí. O que precisa lá? Precisa de material humano, precisa de maior estrutura, para a própria estrutura da área azul, para poder funcionar, e a fiscalização. Para isso, não tá, aí fala assim, mas César, você teve lá, não consigo fazer. É questão de prioridade de governo. Eu tentei, por exemplo, fazer o Prolabore, porque se você tiver o Prolabore, que você facilita rápido, isso é rápido, não precisa criar guarda, fazer concurso, nada, o Prolabore para a Polícia Militar, fazendo convênio para poder fiscalizar a área azul, 2 policiais em 2 turnos, você praticamente resolve a questão da fiscalização e disciplina também o trânsito ali no centro da cidade. Então, é questão de políticas públicas. Olha, o caminho é esse, e cada governo que for entrando e colocando ali o seu tijolinho para a questão avançar. Agora, insisto, se você pegar de 24 dias úteis, você não tem 6 dias em horários aí de pico com essa necessidade que se fala. Se você pegar um dia, principalmente nesse comércio do jeito que está, se você der uma flechada aqui da Catedral até no ginásio de esporte, não pega ninguém. Tem dia que você olha aqui de cima do prédio, você não vê ninguém. Então, é pontual. E na questão pontual, aí vai uma dica para o nosso ouvinte, que serve para mim também. Tem dia que, para mim sair daqui da rádio e ir para minha casa, ou da minha casa para a rádio, eu vou muito mais rápido a pé do que se eu vim de carro. Outra coisa, você saindo do bairro Alto, adjacentes, hoje, você pegando a Castro Alves, ou às vezes saindo, ali pela Hilário Tavares, pegando por volta ali, você anda um pouquinho mais, você sai fora do eixo central, dependendo do local que você vai. Ah, mas eu vou no banco. Vamos imaginar Santander, tem uma agência na prefeitura também. De repente você só está visualizando o centro, preciso ir no centro? Então se antecipe. Se eu vou no centro, eu tenho que ir um pouco antes, eu não posso em cima da hora criar toda uma estrutura e depois me fazer de vítima que o mundo é culpado e só eu tenho razão. Infelizmente, às vezes isso acontece. Agora são 11 horas e 36 minutos, Rotativa Sonora vai para um rápido intervalo. Já estou no telefone aqui com o Antônio Carlos Lobão, o professor de economia da PUC, que vai bater um papo com a gente aqui sobre a questão de lixo, gente. O que fazer com o lixo, quem vai pagar a conta, vamos bater um papo com ele, a gente volta já. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas no ar. Rádio Vida Nova.
Supermercados Cogiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. De segunda e terça-feira tem o especial hortifruti. De quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cogiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Venha saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das 11 às 14 horas. Lembrando que o Supermercados Cogiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cogiba, 2 endereços em Jaboticabal, Avenida da Saudade 336, bairro X, telefone 3203-1723 e Rua Professor Valdir Pedro Morano, número 750, bairro Industrial, telefone 3209-4028. E atenção, clientes! Supermercados Cogiba, aberto até às 21 horas. Quem foi que disse que você só pode ter um óculos? Você pode ter 1, 2, 10 ou quantos você quiser. Nas Óticas Diniz, você compra um óculos de grau e o seu óculos de sol é por nossa conta. Isso mesmo, nas compras acima de R$499, você ganha um lindo óculos solar. Não fique de fora dessa. Aproveite o melhor do verão com o óculos de sol das Óticas Diniz. Óticas Diniz, é aqui o seu jeito de ser feliz. Rádio Vida Nova. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci. Em maio é um mês que a Certeza jamais esquece e faz o melhor para as mamães e garante, com apenas R$30 na parcela, você dá o melhor presente, durável, confortável, exclusivo e inesquecível para a sua mãe. A Certeza tem lindas blusas, saias, calças, agasalhos e tantos outros looks que irão encantar a sua mamãe. E o melhor da coleção Outono e Inverno já está à sua disposição nas lojas Certeza. E o melhor enxoval pelo melhor preço. A Certeza garante qualidade, preço justo e facilidade no pagamento. Tudo em 5 vezes sem juros. Loja Certeza, sempre com a melhor opção para presentear quem você mais ama. O Prever sabe como o amparo é importante no momento de dor. Por esse motivo, Jaboticabal ganhou o Complexo Funerário Terra Nossa para dar suporte a todos, indistintamente. No momento de maior fragilidade da perda de um ente querido, agora é possível encontrar em Jaboticabal um espaço agradável, construído para acolher, amparar e cuidar. Complexo Funerário Terra Nossa. Informações pelo 3202-8391 ou prevejaboticabal.com.br. Prever, Sistema Prever. Rádio Vida Nova. A campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos vai acontecer novamente sábado agora, dia 27 de maio em Jaboticabal. Para proteger, tem que vacinar. A vacina será realizada nos seguintes locais: das 8 às 17 horas, na Praça do Jabuca, no Nova Aparecida, Loja da Coplana, EMEB Paulo Freire, Ciafes 3 e Centro, Praça Joaquim Batista, Praça do Residencial Jaboticabal, EMEB Afonso Tódoro e Escola Professor Antônio José Pedroso. A vacinação é gratuita. Realização: Vigilância de Vetores e Zoonoses e Epidemiologia, Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Reprodução Animal da Unesp. Apoio: Prefeitura de Jaboticabal. Teto tem tudo que tem que ter pra sua obra. Tem do piso ao teto e revestimento e tudo das melhores marcas. E tudo com entrega imediata. É só na Teto Materiais de Construção. Atendimento feito pra você. É Teto Materiais de Construção. Tá com teto, tá contente, pois quem tem teto tem tudo. Quem compara, compra Teto. Rádio Vida Nova. Elija Organização Contábil. Há mais de 49 anos de existência em Jaboticabal. Oferece aos clientes e parceiros serviços com agilidade e o melhor atendimento. Elija Avenida Arthur Verri, 581, Nova Jaboticabal. Telefone 3209-7070 ou acesse o site www.elija.com.br. Segurança e garantia só na Eletrofil. A loja mais completa igual você nunca viu. Desde o básico até o acabamento. Tudo em materiais elétricos. Na fazenda
Seja no sítio, na empresa ou em casa, Eletrofil, a qualidade que ilumina. Telefone 3209-3070. Eletrofil. Chegou, pessoal! Que delícia! Aqui as frutas e verduras são sempre fresquinhas. Eu só compro no Savenhago. Grande variedade com reposição diária e muito preço baixo em todas as seções. Eu não abro mão disso. Banana nanico, quilo, R$ 1,95. Filé de peito de frango, Seara, bandeja, 1 quilo, R$ 9,98. Café Bom Jesus, 500 gramas, R$ 8,95. Levando 2 unidades, pague R$ 8,75 cada. Savenhago, tudo o que você precisa sem pagar nada mais por isso. 24 horas no ar. Rádio Vida Nova. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Agora em Jaboticabal, 11 horas e 43 minutos. A destinação consciente do lixo doméstico é tema de discussão entre os municípios brasileiros. A manutenção de um aterro sanitário que garanta os pré-requisitos estabelecidos pelos órgãos reguladores necessita de recursos que muitas vezes faltam nos cofres públicos. Muito bem, nesse momento nós vamos falar ao vivo por telefone com Antônio Carlos Lobão. Ele que é professor de Economia da PUC de Campinas e diretor do Centro de Estudos Avançados em Economia e também em Gestão Estratégica de Negócios. Professor, qual é a importância da implantação da taxa do lixo para os municípios? Pela legislação brasileira, todo cidadão tem direito aos serviços de saneamento, seja serviço de água, esgoto e coleta de lixo. Então, esse é um direito de todos os cidadãos. E cabe, portanto, ao poder público garantir que todos os cidadãos tenham acesso a esses serviços. No caso específico do saneamento, o responsável pela prestação do serviço é a Prefeitura. Portanto, cabe à Prefeitura que garanta que todos possam ter acesso aos serviços de saneamento. Isso significa que a Prefeitura precisa de recursos para isso. Na verdade, todo o serviço que é prestado envolve custos. Eu tenho pagamento de salários, eu tenho produtos químicos, eu tenho muitas vezes de caminhões para fazer a coleta, eu tenho diversos custos que precisam ser cobertos de alguma maneira. E a forma ideal, inclusive prevista pela legislação, é a instituição de tarifas e taxas que garantam a sustentabilidade dos serviços de saneamento. Por isso que se torna importante que as prefeituras tenham taxas específicas que garantam os recursos necessários para que a população possa ter acesso aos serviços de saneamento. Veja que saneamento é fundamental não só para o desenvolvimento econômico, mas para o desenvolvimento humano. Dificilmente as pessoas podem viver sem saneamento e, inclusive, a saúde pública fica comprometida quando esses serviços não são prestados de acordo. Por isso que é fundamental a prestação dos serviços e, óbvio, para que isso aconteça é preciso que haja também recursos necessários para garantir que essa prestação seja feita. Muito bem. Professor, quais são os principais benefícios observados nos municípios onde a taxa já foi implantada? Como a gente já havia dito, para que esses serviços sejam prestados é preciso recursos. As prefeituras elas têm outras formas de recursos, como no caso outros tipos de impostos, mas o que acontece? Quando você tem a cobrança de uma taxa ou uma tarifa, você consegue, de alguma forma, compatibilizar a necessidade de recursos com a capacidade de pagamento dos consumidores. Você pode ter taxas e tarifas diferenciadas em função da renda, em função do padrão da moradia, em função da localidade. Então, isso garante uma maior justiça na distribuição desses custos. Óbvio que também você pode estabelecer taxas que onerem mais aqueles que mais se utilizam do serviço. Aqueles que produzem mais lixo, por exemplo, devem pagar um pouco mais pelos serviços. De forma com isso você estimular, inclusive, a eficiência e estimular também que não se produza tanto lixo como você tem visto hoje no Brasil. Então, esse mecanismo de taxas e tarifas garante recursos, não só para
a manutenção dos serviços, mas garante recursos também com a expansão dos serviços, ou seja, para que você tenha investimentos, né, e garante também que você tenha uma tarifa ou uma taxa que seja compatível com a capacidade de pagamento dos contribuintes. Professor, no caso nós sabemos que se o poder público, ou seja, se as prefeituras assumirem esse custo, elas vão perder potencial de, por exemplo, investimento em outras áreas, ou seja, às vezes em assistência social, às vezes em incentivo, às vezes cultural. No caso, por exemplo, a prefeitura, ela pode arcar com esses gastos, mas ainda a lei orienta a criação da taxa? A Lei Nacional de Saneamento orienta que, sempre que possível, que os serviços de saneamento sejam autossuficientes em termos financeiros, ou seja, que eles sejam remunerados a partir da instituição de tarifas ou taxas específicas para isso. Então, essa é uma forma de você garantir que, de fato, os recursos fiquem para esse sistema e garantir, como a gente havia dito também, que você possa compatibilizar esses gastos em função do uso que cada um impõe ao sistema. Então, aquele que gasta mais água, ele paga mais pela água, aquele que produz mais esgoto, ele paga mais pelo esgoto, e aquele que produz mais lixo, paga mais pelo lixo. Então, essa é a vantagem de você ter a instituição de taxas e tarifas. E a legislação, sim, prevê ou até orienta que esses serviços sejam cobertos através de taxas e tarifas. Professor Antônio Carlos, nós sabemos, num ano difícil como nós estamos vivendo, principalmente falando de economia, o governo federal ele tem jogado muito para os municípios essa responsabilidade, principalmente através de lei. E nós também sabemos que temos que a responsabilidade, principalmente nesse momento, de dialogar entre munícipes e população, instituições, autoridades, até porque nós sabemos que destinar corretamente o lixo é oneroso e isso tem custo, né? E esse custo, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou a gente assume e dá um destinamento correto a isso e mantém os investimentos em outras áreas, ou, lógico, né, nós vamos, em alguma área, se nós não assumirmos essa taxa, nós vamos vai onerar em outras áreas. No seu ponto de vista, o custo-benefício compensa? Eu acho que a sociedade brasileira está vivendo uma outra fase com relação ao saneamento. A preocupação com o ambiente, a preocupação com a saúde pública passa a fazer parte, assim, das preocupações do brasileiro comum. E óbvio que nós temos um déficit muito grande em termos de saneamento. O Brasil, ele deixou o saneamento para trás. Embora a gente possa ter tido desenvolvimento em várias outras áreas, no campo do saneamento a gente vive ainda com índices muito ruins, próximos aos países mais pobres do mundo. Então é preciso tirar este atraso. Isso diz respeito tanto aos serviços de água e esgoto, mas também aos serviços de coleta e disposição final do lixo. Hoje a sociedade ela produz muito lixo, as embalagens que são produzidas, ou seja, isso tudo vai para o ambiente e vai deteriorando o ambiente. E nós temos que nos preocupar com as gerações futuras. Nós temos que deixar um mundo melhor para os nossos filhos e para os nossos netos. Então precisamos sim cuidar não só da coleta, mas também de onde nós vamos colocar o lixo e que destino nós vamos dar. Nós sabemos que em vários países essa é uma atividade inclusive extremamente rentável. O lixo pode ser usado para reciclável, pode ser usado também como fonte de energia, pode ser usado como fonte de adubo para as plantações, ou seja, o lixo não é algo para ser descartado, é algo que pode ser economicamente aproveitado. Nós estamos ainda, vamos dizer, engatinhando nesse processo. Nós precisamos sim ter uma responsabilidade enquanto cidadãos de produzir cada vez menos lixo e temos uma responsabilidade enquanto poder público de encontrar alternativas e soluções que sejam economicamente viáveis para que a gente possa ter um ambiente mais saudável e a partir daí uma vida melhor e mais saudável. 11h51. Matheus, perdemos o contato? Ô César, perdemos. Bom, quero agradecer aqui o professor, né, pela manifestação, mas nós vamos trazê-lo mais vezes aqui em Rotativa Sonora, o professor Antônio Carlos Lobão, falando um pouco desse assunto. Mas eu quero comentar com o professor João. Ô João, se a gente entrar no mérito de que governo federal, governo estadual,
só sobrevive, só existe porque existe um munícipe que forma uma aldeia, uma cidade, e aí sim forma um estado fora de uma federação, se não for discutido urgentemente, né, que o povo reside no município, que os problemas acontecem em novos municípios, e esse repasse, que primeiro se arrecada tudo, para depois retornar, não retorna quanto devia. Quer dizer, os prefeitos sempre vão continuar passando aí o pires, né, passando a tigelinha. Quer dizer, parece que a gente está pedindo esmola para os governos, seja estadual e federal, e esses problemas vão explodindo no município, e a população, se não assumir, né, se ela não entender que é necessário e não cobrar a fiscalização através dos senhores vereadores, e fiscalizar o próprio prefeito, a gente vai ficar sempre nessa situação, né? O prefeito sem condições de arcar, a população sofrendo, e os governos estadual e federal sempre parece que numa superfície mais alta, como quem diz, eu sou superior, mas a coisa acontece no município. Professor João? Correto, César. Inclusive, né, eu acho que para nós modificarmos essa situação, né, a força está em nós mesmos, a força está na população de cada município, de cada cidade. Então, né, o que deve acontecer, né, com o Brasil? Qual é a pressão que nós temos que fazer? Qual é o encaminhamento? Nós temos que ter uma constituinte exclusiva, né, isso daí eu acho que é primordial, né, com reformas políticas, né, e aí as demais reformas, né, extremamente importante, por exemplo, que nós tenhamos aí dentro desse bojo, pontualmente do que nós estamos conversando, né, uma reforma tributária. Isso daí é essencial. Nós não podemos mais, né, o Brasil não suporta mais toda essa carga tributária, né, com o retorno que o Estado dá. Estou falando de Estado nas três instâncias, né, federação, estados propriamente dito e municípios, né, com esse baixo índice de alcance junto à população. Então, né, nós temos que ter as forças vivas dos municípios, né, tem que pegar as várias associações comerciais, culturais, enfim, né, todas as organizações não governamentais, e fazermos pressão onde? Fazermos pressão junto aos vereadores, fazermos pressão junto ao prefeito, porque na verdade são os vereadores, prefeitos e partidos, né, que trazem os deputados estaduais, senadores, presidentes, deputados federais, né, até o município para que nós possamos votar. Então fazemos essa pressão para que nós tenhamos uma reforma no Estado. Né? Eu acho que tem que ser por aí. O nosso povo é muito pacífico. Nós devemos realmente inverter essa situação. A federação, não é, que é uma coisa, vamos dizer assim, que é virtual, que não existe, não é, em termos federais, vamos dizer assim, não é, o dinheiro fica lá, né, e o município fica batendo canequinha, fica chorando, né, por governador, chorando por presidente, por seus deputados, etc. Né? Então nós temos que ter uma reforma do Estado, César. Nós temos que começar por aí, reformando o Estado, reforma tributária, não é, porque essa situação de os municípios ficarem com migalhas realmente não dá. O cidadão que acaba sofrendo as consequências. E lembrando que aí explode no município, né, que por exemplo, você esteve na Câmara na legislatura passada, e acredito, tomara que, né, que o atual prefeito tenha um diálogo mais perto com os vereadores e muito mais próximo com a população. Por quê? Porque a gente sabe que se não for também criado, e aí o que é ser criado, né? E vê bem aqui, nós vamos discutir muito esse assunto, mas se nós enquanto munícipes, nós temos que pensar políticas públicas, nós enquanto munícipes, se nós não assumirmos essa responsabilidade, né, e depois, porque isso veio goela de cima a baixo, ou seja, veio primeiro a questão da CPFL, o governo federal passa para os municípios a responsabilidade. A questão agora dos aterros, se a gente não pegar e não assumir isso, nós vamos pagar um preço muito pior depois, ponto. Mas uma grande discussão que eu visualizei na legislatura passada, João, é que não se falava do valor, ou seja, não tinha um valor exato de, por exemplo, olha, quanto que eu, enquanto munícipe, na minha casa vou pagar. Eu acho que essa é a discussão que tem que se focar. Quanto que isso vai custar para mim? É R$10, é R$15 por mês, é 30, é 5, eu não sei. Mas vim e falar, olha, você, na sua casa, né, você vai pagar tanto. Foi essa a grande falha do governo passado, João, e não ter esse valor explícito?
Eu vou começar a questão um pouquinho mais ampla, né? Que na verdade, né, eu particularmente acho que nós devemos ter aqui, né, uma auditoria, não é com relação ao prefeito atual, não. Eu estou dizendo ter uma auditoria com relação a essa questão da taxa do lixo, porque nós tínhamos a taxa do lixo aqui no município, que era embutido no IPTU. Bom, primeiro vamos fazer uma auditoria. Depois, nós temos que conversar com a população e com os municípios vizinhos, né, se compensa aí a gente, por exemplo, fazer um consórcio. Porque você pega no Japão, por exemplo, no Japão o resíduo que sobra lá é mínimo, eles utilizam tudo para produção de energia, né? Agora, né, sendo, vamos dizer assim, que mais imediatistas, foi apresentado na Câmara Municipal valores, e esses valores que foram apresentados na legislatura passada, esses valores que foram apresentados, né, eles variavam segundo o consumo. Então o pessoal que produzia, melhor dizendo, que produzia mais lixo ia pagar uma tarifa mais alta, e produzia menos lixo ia pagar uma tarifa mais baixa, né? E eu particularmente, né, não concordava com aquelas pessoas, né, pobres, né, de baixa renda, muito baixa renda, porque 10 reais para essas pessoas por mês, com certeza absoluta, elas vão fazer a diferença. Agora, que nós temos que discutir, nós temos, né? O prefeito, ele tem a prerrogativa, no meu entendimento, né, na lei que ele próprio mesmo foi autor, na época, quando participou ainda do primeiro, acho que na segunda gestão, ele transferiu, através de lei, o resíduo sólido para o SAEG. E a lei já autoriza ele cobrar a taxa do lixo. Então é só ele fazer um decreto e colocar, né? Mas eu acho que ele tem sim que conversar com a população primeiro, porque nada melhor do que uma conversa para poder instituir uma questão que é sensível a todas as pessoas, mas que ele já tem autorização para poder cobrar, ele tem autorização, né? Mas no caso, mandando para a Câmara, fica muito mais democrático, né? Porque aí abre uma discussão. Não estou dizendo questão de responsabilidade, se poder ou não, mas eu acho que se abrir a discussão, ela é pertinente, até para que se chegue, como você disse, como que vai ficar a questão de baixa renda? Eu acho que quando abre a discussão, ela fica melhor. Agora, então, eu insisto nisso no meu pensamento. Mas não precisa mandar uma lei para a Câmara, porque a lei já existe. O que precisa... Já está homologada. O que precisa é uma discussão com o povo. É uma discussão com a população. E aí a população também tem que participar, porque tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo chamam audiências públicas e não aparece nenhum gato pingado lá. Exatamente. E aí depois o pessoal reclama, não é? Mas eu acho que tem que abrir discussão, sim, sempre. O diálogo sempre, né? Muito Com bem. certeza. Tá aí, então, agora são 12 horas em Jabuticabal e olha, a vacinação contra a gripe acaba nessa sexta-feira. 50% ainda não tomaram a dose. Vamos ao boletim com o Vitor Abreu. A campanha nacional de vacinação contra a gripe acaba nesta sexta-feira, dia 26, e até agora 58% do público-alvo foi vacinado. A informação é do Ministério da Saúde, que tem como meta bater os 90%. Ao todo, mais de 54 milhões de pessoas devem tomar a vacina, mas 24 milhões ainda não foram aos postos. A imunização contra a influenza é destinada a um público-alvo, que são crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com mais de 60, profissionais da saúde, professores, indígenas, gestantes, mulheres que tiveram filho há menos de 45 dias, portadores de doenças crônicas e presos. Até agora, o Amapá foi o estado que mais vacinou, com 80% da meta vacinal atingida, seguido pelo Paraná com 74% e Santa Catarina com 72%. Por outro lado, Roraima, Pará e Rondônia têm os menores índices, uma média de 43%. A vacinação contra a influenza começou em 17 de abril, com postos de vacinação espalhados por todo o país. Se você faz parte do público-alvo e ainda não foi se imunizar, não perca tempo e nem deixe para a última hora. Vá ao posto mais próximo com documento pessoal e cartão de vacinação. De Brasília, Vitor Abreu. Pontualmente meio-dia.
Olha, tanta dependência, agora nós estamos também com dependência do celular, tem limitado relacionamentos pessoais. Afirma especialista. Vamos à matéria, a reportagem de Juliana Gonçalves. Os aparelhos eletrônicos como smartphones e tablets fazem parte do cotidiano de milhares de brasileiros. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado pelo Google, 73% dos brasileiros que possuem smartphones não conseguem sair de casa sem a companhia do aparelho. Por esse motivo, especialistas alertam que o uso excessivo dessas tecnologias podem causar dependência. Recentemente, o termo nomofobia, nome científico para descrever o medo de ficar sem celular, foi criado no Reino Unido. A psicóloga Ludmila Ribeiro explica as consequências do uso exagerado dessas tecnologias. Pessoas estão ficando antissociais, estão se limitando ao relacionamento pessoal, porque elas acham que se relacionando ali eletronicamente, elas estão se relacionando diretamente. Não é bem assim. Todos nós precisamos do relacionamento pessoal, físico, para sobreviver. De acordo com um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 34% das pessoas entrevistadas afirmaram ficar muito ansiosas sem o telefone por perto. Esse é o caso da publicitária brasiliense Camila Bandeira, de 26 anos. Camila não consegue sair de casa sem levar o celular junto. A minha relação eu e meu celular é muito simples. Somos uma coisa só. Como seria ficar sem o meu celular? Essa possibilidade não existe, ficar sem o meu celular. Se eu estiver no meio do caminho e estiver sem o celular, eu volto em casa para buscar. É uma situação de estar nu. Especialistas também alertam sobre o uso do celular como brinquedo para crianças. De acordo com a psicóloga Ludmila Ribeiro, atualmente os telefones são usados pelos pais para distrair e entreter as crianças enquanto realizam atividades cotidianas. O uso precoce pode atrapalhar o desenvolvimento da linguagem da criança e tirar a oportunidade de se divertir com brinquedos. No entanto, as ferramentas que possuem pontos positivos devem ser usadas com moderação, avalia Ludmila Ribeiro. Usar um recurso ali em torno de 1 hora por dia é interessante. Agora, não aquele pai que deixa o filho das 8 da manhã ao meio-dia com o aparelho eletrônico ali para poder realizar, por exemplo, os afazeres domésticos, né? Não é bem assim. Fique atento aos sinais de uma possível dependência. Quando mexer no celular passa a ser uma prioridade, a pessoa começa a ter problemas não só com a própria saúde, como em seus círculos sociais, seja no meio acadêmico, no trabalho ou no convívio com amigos. Reportagem Juliana Gonçalves. Hora certa agora, 12h04. Professor João Roberto, até o Maluf foi condenado, professor? Até o Maluf foi condenado. Eu acho que nós estamos caminhando bem, viu, César? Eu acho que nós estamos passando por uma situação extremamente delicada, complicada, difícil no Brasil, mas esse remédio amargo, né, a nossa nação estava precisando. E espero, que vá mais a fundo ainda, que não sobre pedra sobre pedra, e que todas as pessoas que tenham, os políticos, etc., e não políticos, os corruptores, os corruptos, que eles sejam punidos de forma exemplar. Matheus Alexandre, vamos chamar, não a matéria não, Matheus, eu quero chamar o Rogério Constantino, Notícias, Jornal Cidades Online. Vamos direto ao Rogério. Chama o Rogério, Matheus. Rogério, bom dia, boa tarde, com você. Alô, Rogério. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também, César. Boa tarde, professor João Roberto. Vamos aí com as principais informações da cidade e da região. Olha, o que eu vou estar trazendo aí, as principais informações, é sobre as rodovias da nossa região, né? Nós tivemos acidente com morte e também apreensões que aconteceram nas rodovias da nossa região. Um caso de tráfico de drogas, né? SP-333, a rodovia Carlos Tonani, ali próximo a Taquaritinga, quilômetro 193, onde a equipe da Polícia Rodoviária, com o subtenente Gasparini, cabo Silvestre e cabo Everton, durante patrulhamento, deram sinal de parada ao veículo Paraty, sendo desobedecido, o que ocasionou um breve acompanhamento. O condutor abandonou o veículo e empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos policiais e acabou capturado. Durante busca veicular, foram encontrados 5 tabletes de maconha no interior do veículo. Outro caso, também
na SP-320, onde a equipe composta pelo primeiro sargento Franciel, cabo Santiago e soldado Hansley faziam patrulhamento quando avistaram um veículo Toyota Hilux, o qual, diante da presença da viatura, dificultou a sua parada adentrando no município e, após um breve acompanhamento, mesmo parou perto de um leite rio, o que dispensou algum objeto. Na vistoria do veículo foi localizado uma Taurus calibre 380 com 18 munições, uma grande quantidade de dinheiro, e foi confirmado que o homem tinha em seu desfavor o mandato de prisão. E também, ainda sobre as informações da nossa região, nós tivemos um casal com criança de colo preso em Pitangueiras com grande quantidade de maconha e também cocaína. Uma operação conjunta do TOR acabaram resultando nesta apreensão na Armando Salles de Oliveira, no pedágio de Pitangueira. As equipes, em operação contra o narcotráfico, abordaram um Monza com um casal e uma criança de colo. E aí desconfiaram da atitude do casal e localizaram 1.500 pilas de cocaína e mais 2,5 kg da droga e também 1 quilo de maconha. Portanto, também o giro aí, a Polícia Rodoviária trabalhando, apreensões de drogas não param na região, a polícia trabalhando bastante. E um outro caso aconteceu também na Faria Lima, né? Nós tivemos aí um acidente no quilômetro 457, Faria Lima, que passa aqui por Jabuticabal, Barretos, Colômbia, lá para aquele lado lá. A polícia apurou que Maria Aparecida Gonçalves, de 51 anos, dirigia o veículo Hyundai de Ribeirão Preto no sentido Barretos, Colômbia, e durante uma tentativa de ultrapassagem sobre 2 caminhões, ela acabou não conseguindo. Em sentido contrário vinha outro caminhão, então a motorista tentou voltar a sua mão de direção, ocorrendo assim o acidente. Ela tentou fazer a ultrapassagem, acabou não conseguindo fazer essa ultrapassagem e acabou recolhendo o veículo, não conseguiu e acabou aí batendo. E com esse acidente, a Vilma Joana de Jesus, de 70 anos, passageira do carro, não resistiu aos ferimentos e veio a morrer. Portanto, nas rodovias da nossa região, esse é o resumo do dia de ontem e hoje, César. Rogério, professor João, Matheus, querido Rádio 20, que me chama a atenção aí, né? A gente escuta falar e às vezes não comenta, não chama atenção para o assunto. Essa criança dentro do veículo com esse monte de entorpecente dentro, né? E mais uma vez usando, né, crianças como escudo, quando não, né, colocando em mochila. Isso é um fato que chama muita atenção, né, professor João? Com certeza, né? Colocando aí a criança, né, para tentar, né, despistar ou sensibilizar alguém, né, para poder liberar, né, a passagem por uma fiscalização como essa, né? São pessoas realmente inescrupulosas e que devem realmente responder severamente, né, junto à lei. Exatamente. E eu quero chamar a atenção, Rogério, ontem você entrou aí com o delegado, o Dr. Cláudio Ottoboni, e na parte da tarde eu estive lá fazendo, né, uma visita, bem por volta das 4h16h30 da tarde, acompanhado junto com o padre Paulo César Salazar. Nós fomos pedir um apoio também, e está vindo muita reclamação, e lógico, assim a gente divulga, chama mais atenção ainda. Nós tivemos aí, eu não sei se o professor João está sabendo, nós tivemos paróquias nossas que foram assaltadas, né? E nós estamos recebendo muitas, mas muitas reclamações ali do entorno da Praça do São Benedito, né? Com esse direito de ir e vir, mas com esse direito está vindo muito perturbação do sossego e encheção de saco também. Como é que resolve isso, hein, João? Olha, eu acho que é uma situação assim extremamente difícil, né? Porque a Constituição brasileira, ela, né, dá o direito de ir e vir. Eu acho que isso daí é pertinente, né, louvável e tudo mais, né? Mas o que nós temos que observar é que a fiscalização em termos de polícia militar, por exemplo, né, está muito aquém, né? Sempre os contingentes diminuindo ano a ano, né? E a população, ela se sente, né, de forma em que ela em nenhum momento ela será fiscalizada ou punida, né? A gente anda aí para essas rodovias, né, tanto aqui, né, ao redor da nossa região metropolitana, como, né, eu fui para Uberlândia, né, há cerca de um mês atrás, né, a gente não vê policiamento, a gente não vê fiscalização, né, então fica ao bel prazer, viu, César, infelizmente. Estamos correndo um risco de perder a base da Polícia Rodoviária aqui em Jabuticabal, né, por questão de, aliás,
já vai fechar. Porque eles estão fazendo agora aquela análise sistemática deles lá por quilometragem, vai ficar só de Barretos, lá de Bebedouro, enfim. Mas, família e problema só muda de endereço, concorda, Rogério? Concordo. Inclusive, já que você falou aí, você citou na base, é só para você saber, às vezes os policiais, a base está praticamente de enfeite só. Não que ela, entendeu? Ela tem ainda o pessoal da operacional, tudo, só que é o seguinte, por exemplo, tem muitas ocorrências que, bom, a ocorrência que aconteceu semana passada da moto, o pessoal teve que vir de Araraquara para fazer a ocorrência, porque ficaram, entendeu? Eles não estão mais tendo policiais na base para fazer esse tipo de ocorrência, certo? Eles ficam apenas, vamos dizer assim, como atendentes ali, quer dizer, a base está praticamente desativada, já que tem dias que não tem sequer um veículo à disposição dos policiais. Eu chamei exatamente, nós vamos voltar, porque vai acontecendo isso e é uma questão de sinergia que eles estão criando aí, de estrutura, não sei se vai dar certo. Aliás, o 90, só para não perder o foco, eu volto na minha reflexão, o 90, Barrinha e outras cidades aí, agora é só Ribeirão Preto, Rogério? Pois é, nós tivemos aí, isso daí já foi uma nova doutrina da Polícia Militar, e todo o atendimento está sendo centralizado. Barrinha, Pontal e Pitangueiras, a pessoa liga e está sendo atendido em Ribeirão Preto. Olha, o que está acontecendo, que a gente tem reclamação, inclusive eu estive até conversando com o pessoal da polícia e eles confirmaram que está tendo esse tipo de reclamação, que, por exemplo, não é só o fato de você ligar, olha, eu estou na cidade de Barrinha, né, ou no endereço tal. O problema é que, em alguns casos, o atendimento tem demorado, porque congestiona as linhas, entendeu? E nós tivemos uma reclamação no sábado à noite, né, já quase de madrugada, que a moradora ficou 15 minutos tentando ligar, né? Isso daí porque, olha, ela tava assim, os ladrões tentaram roubar a loja dela, né? Não conseguiram, né? Mas ela ficou durante 15 minutos tentando ligar, quer dizer, 15 minutos os caras já foram para São Paulo, né? Os caras já estavam em Sertãozinho nessa hora, né? Porque para tentar ligar que não conseguia pegar a linha no telefone 190. É umas coisas que, quando teve essa mudança, eu disse que a gente ia abordar o assunto e as primeiras reclamações já estão chegando, certo? Vamos aguardar, porque hoje com o avanço tecnológico, eu não vejo com maus olhos essa questão, por exemplo, nós vamos tirar a base, perfeito, vai ter câmera perante a concessão da rodovia, dá para agilizar, né? Dá para cercar, dá para fazer um contenciamento, só que isso tem uma logística e um período de adaptação, né? Eu vou aguardar para a gente poder avançar nesse detalhe. Então, César, mas essa questão de diminuição, eu vejo assim que é realmente, é claro, né, é a diminuição de contingentes, né? Já teve um período, né, alguns anos atrás, que o governo do estado comunicou, depois voltou atrás, que ia fechar algumas delegacias, né, no estado, inclusive aqui na nossa região. Isso. O Rogério deu a notícia outro dia que, né, eu não sei se fechou delegacia ou não, mas que o pessoal do entorno ali de Ribeirão Preto, né, teria que se deslocar das suas cidades agora para Ribeirão Preto para, né, fazer um boletim de ocorrência ou coisa assim do tipo, né? Você vai aqui na delegacia civil, né, eu tive que, há um tempo atrás, aí fazer comunicação de fato, boletim de ocorrência, etc., né, os investigadores, eles não saem para investigar porque eles têm que ficar ali no serviço burocrático atendendo a população, né? Então, nota-se, né, que política pública de segurança, ela é negativa, não sei nem se existe. Exatamente, e assim está tendo o inverso, né? Aumentando os índices de criminalidade e diminuindo o contingente. Aí não vai fechar essa conta nunca, né? Com certeza, né? À medida em que diminui... Eu não vejo solução para fechar dentro desse aspecto, né? As duas coisas, vamos dizer assim, que são diretamente proporcionais, né? À medida em que diminui o contingente, aumenta, não é? Aumenta o número de infrações, né? De roubos, etc. E tal. Isso. Ô, João, eu comentei aqui, eu gosto muito dessa frase, família e problema só muda de endereço. Eu queria chamar a atenção porque está acontecendo lá na chamado, né, denominado de Cracolândia, lá no centro de São Paulo, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Isso aí é uma retórica.
Vamos pensar o seguinte, a maneira com que está se fazendo lá tem que acabar com aquilo, sim, não tenho dúvida daquilo. O uso da força às vezes é necessário, mas não é única. Ou seja, se não tiver um local, né, se não tiver uma ação conjunta, primeiro, para chegar naquele local, fazer a ação em conjunto, retirar aquele pessoal em ônibus, mas como, de que maneira? Dessa maneira mesmo, vamos levar para um local onde vai ser feito um cadastramento, onde nós vamos encaminhar. Você é o quê? Eu sou lá de Americana. Perfeito. Você está viciado? Estou viciado. Eu tenho que já ter ali em mãos. Aí muita gente vai entrar assim, mas e se ele não quiser? Criança, quando está doente, tem querer para tomar o medicamento, não tem querer? Porque na pessoa que chega num ponto desse, eu não vou comparar com uma criança, porque uma criança, ela ilustra para nós esperança, né? Nesse caso, existe o que? A falta de esperança para essa pessoa. E lá, tá com a bomba de gás lacrimogênio, né? Lógico que tem muito malandro, tem traficante, tem de tudo lá no meio, mas tem muita gente precisando de socorro. E o que a gente visualiza? A concentração de muita gente lá não vai conseguir resolver o problema, ou vai migrar para outros locais. Tira daqui e põe ali. Então, não tem mais a Cracolândia. Aqui, agora ela vai formar lá. Eu vejo assim, eu que sou leigo do assunto, sou apenas um curioso, estou enxergando que essa ação, ela não vai dar certo, porque não houve esse todo. O que será que falta nas autoridades? Competência, má vontade, estrutura, sabe? Eu não entendo. Ô César, eu particularmente acho, vendo a maneira de como o noticiário passou para nós, né, ver como a gente comprou, né? Na verdade, aquilo ali, né, infelizmente eu tenho que colocar isso, mas é o perfil do tipo de administração. Uma administração truculenta, uma administração, né, que eu vejo que não está se preocupando com o social, porque a questão ali, né, tirando os traficantes e os bandidos, né, a questão ali é uma questão social, né? Então nós precisamos, né, envidar forças, né, trabalharmos em conjunto, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social, né, Fundo de Assistência Social do Estado, municípios, né, para a gente tentar dar um encaminhamento e minimizar aquilo ali. A gente sabe que o problema da droga é dificílimo, não é fácil. É uma coisa que eu vou dizer para você, não é que é insolúvel, a gente não consegue resolver com relação à questão da dependência. Cada 10 pessoas que a gente encaminha para alguma clínica, né, você vai recuperar uma, as outras voltam, tem recaída. Então nós temos que ter um programa permanente de assistência, de recolocação, formas de recolocação dessas pessoas no mercado de trabalho, de desintoxicação, de atendimento à saúde. Agora, fazer como eles fizeram, não é? E da maneira como eles fizeram, está errado. Inclusive, não é? O Dória, né, foi lá dar uma entrevista na região lá da Cracolândia, que ele gosta dos holofotes sobre ele, não é? E enquanto a máquina foi, né, demolir uma edificação, um prédio, né, demoliram a casa errada, tinha gente dentro da casa, eles estavam demolindo. Né? Então não pode ser desse jeito, gente. A gente quer, né, lutar e acabar com esse tipo de problema, né, mas não pode ser na truculência. A gente tem que ser truculento. Tem que ser complemento, né, João? Tem que ser complemento. Tem que ser passar a mão na cabeça. O interessante é isso, cada um vai vendo um ponto de vista e a gente vai somando aqui o comentário. Passar a mão na cabeça de traficante ou de quem está ganhando dinheiro em cima daquilo, a gente sabe que vai. Ali tem que ser barba-timão mesmo. Com certeza, não tem dúvida. Ali é barba-timão e cadeia. E roxo mesmo. O Tomé, olha o Tomé falando. Não estou falando que vai lidar dessa maneira. Agora faltou esse conjunto, né? Eu vou até falar uma coisa aqui que de repente alguém vai interpretar errado e amanhã vai falar assim, não é a minha intenção, mas vê bem, se você não tiver alguns locais para levar esse povo, né? Aí você tira daquele mal-estar social e tira eles do próprio mal-estar deles mesmo, colocando a vida deles em risco. E olha, vou mais longe. Essa questão da droga ela tem que ser discutida, porque se você levar lá, fizer um tratamento, vai tirando aos poucos, vai fazendo isso, mas leva eles lá, sei lá, olha, vai ter um local onde nós vamos levar para tratamento. Se não fizer isso, tira daqui e põe ali. Aí bate nesse e pega naquele. Quer dizer, e lógico, para ir lá e tomar conta que aquele mundo de gente, se não separar o joio do trigo ali
não levar para um local, fazer um cadastramento, fazer uma limpeza, e tentar já encaminhar isso para a cidade de retorno, e levar nesse retorno, levar com uma certa estrutura para a família também, não vai resolver. Vai tirar daqui e vai pôr ali. Com certeza. E naquele caso, né, dos consumidores ali, aquilo lá não é caso de polícia, aquilo lá é caso de ação social. Não é com cacetete, né? Eles simplesmente aumentaram o problema. Por quê? Porque eles esparramaram, né, o governo Dória, o governo Alckmin, eles esparramaram o pessoal, né, por uma circunscrição muito maior, que vai causar mais problemas ainda. Exato, vai tirar do local. Mas então tira daquele local todo mundo e leva para um local onde vai ter tratamento, onde vai começar a fazer todo um balizamento, né? Olha, esse aqui, nesse caso nós vamos encaminhar para tal lugar, porque se não for feito isso, o direito de ir e vir também, a gente não pode carregar. Vamos parar com essa hipocrisia também. Direito de ir e vir é do cidadão de bem. É aquele que pode transitar na rua sem ser indagado, né? Estamos falando aí em volta aí da igreja de São Benedito, é uma vergonha que está ali. Essa é a verdade, é uma vergonha do jeito que está ali. Não pode, né? Esse não pode, posso eu ficar aguentando até que vai chegar. Olha, o que está acontecendo? O cidadão de bem vai fazendo por conta própria, aí perde a paciência, desce o braço de barba-timão em cima de uma figura dessa, aí vai para a delegacia, fica na delegacia e o bonito está na rua, andando. É meu direito. E o meu direito de ir e vir? E o meu direito que tento fazer as coisas como a sociedade impõe para mim? Então, tem que parar um pouco de hipocrisia. É barba-timão de quem precisa, certo? E ação social de quem precisa. Vamos priorizar investimento. Para com esse negócio de enfeitar praça, para com essas coisas todas. Vamos tomar conta desse povo. Lá em São Paulo eu estou vendo aquilo. Precisa da polícia? Precisa. Mas precisa da ação social junto. Mas ele não quer ir. Ô cidadão, você não quer ir? Você vai. Você vai se tratar. Não tem dessa. Eu estou vendo aqui, todo dia nós divulgando aqui. Olha, o governo está dando a vacina para tomar. Vai lá tomar a vacinação contra a gripe. O cidadão não quer ir. O cidadão não quer, dando de graça. O cidadão não quer ir, gente. Que ponto que nós estamos chegando? Quanto que gastou com essas vacinas aí para poder dar, ou a vacina é veneno? João, os valores estão mudados. Com certeza. Mudou. Você que constitui uma família, que tenta trabalhar, que tenta fazer. Você está errado. Aí o outro, é direito de ir e vir. Dá um barba-timão nele que você vai ver o direito de ir e vir. Não, ele está doente. Encaminha para tratamento. Isso. Eu não vou entrar na questão, né, partidária. Do barba-timão. Eu sei que você não quer entrar no barba-timão. Não. Eu estou voltando lá para São Paulo, na Cracolândia. Não, mas eu estou falando de lá e trazendo o problema, porque o problema só não, com certeza. Eu acho que essas pessoas, por exemplo, que necessitam de tratamento, né, tem a condução compulsória. Isso daí o juiz autoriza, leva embora a pessoa para fazer o tratamento. Ela está precisando. Baixar logo essa lei que não tem. A mãe assinou, alguém da família assinou, aí ele vai ficar bravo comigo. Minha senhora, minha mãe quando levou eu para dar uma injeção, eu queria bater nela. Ninguém gosta de tomar injeção não, mas era necessário. Às vezes é necessário, João, não tem mais como. Ou a gente avança com isso, ou fica vendo essa tribulação que tem aí. E quando alguém começa a agir, porque assim, lá, vê bem, eu tenho visto, tenho acompanhado muito, o que está dependendo é essa autoridade. Ele não quer ir, ele tem que ir. E direito de ir e vir. Direito de ir e vir é de cidadão de bem que tenta manter dentro do padrão do que a sociedade exige de nós aí. Mas ele não quer ir, mas se ele está dependente, ele tem que ir. Não adianta. Passa muita mão na cabeça. Olha, eu fui criado naquela coisa que eu ia sentar na mesa, não se perguntava o que tinha para comer. O que tem para comer está aqui. Aí a gente começa a criar uma sociedade, não estou falando que a gente tem que ser radical e nem liberal demais. Aí começa assim, filhinho, o que você quer comer, querido? Então não está ruim, então tá bom demais. Estão reclamando de crise aonde? Eu já passei pela experiência aí de fazer encaminhamentos de internação compulsória, né? E realmente quando a pessoa está num estado que ela não tem mais o controle, o autocontrole, né? A prefeitura, e agora também não estou querendo jogar toda a culpa na prefeitura, nem estou falando de culpa nem nada, mas estou dizendo que o mecanismo, né? A prefeitura, através, né, da assistência social, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela pode, né, fazer um encaminhamento junto à Justiça
né, e o juiz determina a internação compulsória do indivíduo, se assim for necessário. Bom, tá aí. Rogério Constantino. Eu concordo aí. Eu acho que a internação compulsória tinha que ser imediata. Tipo assim, chegou lá, olha, você tá dependente. Filho, você tá dependente, você entendeu? Não tem mais nem conversa. Você vai ficar lá 3 meses, criar centro especializado, tipo, não uma cadeia, mas tipo centros especializados, você entendeu? Para o cara ficar lá durante 3, 4, 5 meses lá. Falou, ó, você foi pego lá, você já foi pego, reincidente lá 2, 3 vezes no mesmo local com droga, filho, você já tá, não tem, que nem o César falou, não tem mais o direito de ir e vir. Porque assim, na verdade, em Jaboticabal tá acontecendo isso. A gente tem um programa, você entendeu? Aí quantos quiseram ir? 16, tem 200, você entendeu? Quer dizer, 16 foram, 16. Quer dizer, e ainda comemoraram ainda, entendeu? Estou falando da administração passada, comemorou porque 16 foram para a clínica de recuperação e os outros 200 não quiseram. Não tem querer, tem que ser obrigatório, não tem jeito, porque e o nosso direito, como você falou, e o nosso direito? E o meu direito de andar na rua sem ser incomodado, como é que fica? E tem uma questão, ô João, você como professor deve ter mais alinhamento e conhecimento. Quando existe uma epidemia que coloca em risco a própria vida e a vida do outro, aí nós vimos isso até em filme e tudo mais, ali não tem direito de ir e vir, não tem questão de nada. Não, ali com tem certeza. que ter ação. Não tem dúvida, lógico. É isso. Lá virou epidemia. É só olhar na televisão aquele mundo de gente que está lá, parar centenas de ônibus ali, pôr para dentro, fazer a triagem e falar assim, temos que tomar solução. Aquilo lá virou epidemia. Ali tem traficante, ali tem gente ganhando dinheiro, ali tem matador de aluguel, ali tem doentes. É pôr lá, fazer a triagem e separar aquilo, porque ficar lá, joga pra cá, e aí aí nós temos que fazer também o todo. Se a lei não permite, temos que cobrar dos nossos legisladores que mudem a lei. Porque também não vai pensar que um prefeito vai lá, vai fazer uma coisa contraditória e depois ele vai ficar levando o processo. Então nós temos que cobrar que se mude a lei. Agora, caso de epidemia, naquela situação que tem lá, olha, não sei não, hein? Tem que vasculhar direito a lei aí, hein? Bom, vamos pra frente. Rogério Constantino. Ô César, hoje nós tivemos o registro aí de um assalto no centro da cidade, né? E o que me chama a atenção nesse assalto, e revolta realmente, sabe? Um jovem foi lá, tinha acabado de tirar o celular na loja, ainda com o celular novo, né? Puxa vida, comprei, né? Sabe? Deve ter sido duro juntar todo o dinheiro, sabe? Fazer a prestação, pagar, aí tudo contente, vai lá vai lá esses vagabundos e roubam ele no centro da cidade. Olha, é lamentável, César, é revoltante isso, né? Revoltante porque, você entendeu, a gente, sabe, não tem, você entendeu, você vê, poxa vida, você vai lá, consegue comprar um celular, vai um cara desse lá e te rouba logo depois que você sai da loja, você não tem nem tempo de usar, é o fim da picada. Tá pagando a prestação ainda e tá levando embora, né? Tá difícil. E aí, assim, é discutir, mas é agir. Porque começa a agir, porque não pode, sabe? Porque tem o direito de ir e vir. Tá doente. E quem não tá doente é malandro que tá lá. Então tem que pôr cada um pro seu rumo. Vamos mudar isso aí, gente. Vamos lá, vamos acionar. Lógico que democracia é importante, mas não confunda liberdade com libertinagem, com malandragem. Sabe? Tá muito assim, não, é assim mesmo. Deixa acontecer, hoje não tem mais jeito, sabe? Vamos assim. Tem jeito sim. Vamos cobrar, vamos lá, vamos junto. Tá doente, dá tratamento. Olha, é malandro põe pra correr, dá barba-timão nele, vambora. É traficante, é droga. A lei permite, manda prender. Agora, não faz nada. E aí como é que fica isso? Não faz mais nada, ninguém faz nada. Tá bom, deixa do jeito que tá. Bom, vamos pra frente. Rogério, se tiver algo mais aí, ou então a gente volta amanhã, né? Isso, César. Não, era só essas informações. Eu gostaria só de fazer um agradecimento especial ao pessoal da MB Engenharia, o pessoal que coleta o lixo de Jaboticabal. Ontem nós tivemos uma reclamação ali na Nova, que eles não estavam fazendo a coleta lá, que estavam tendo alguns problemas. Eu liguei lá para o supervisor, na hora ele
ele já entrou em contato com a pessoa, já resolveu o problema, e eu espero que não aconteça mais, né? Aliás, não estou, pelo amor de Deus, não estou assim questionando questão de valores, se é justo, se não é justo. Mas se tem um serviço que tem funcionado a contento em Jaboticabal, a gente tem que dar o braço a torcer, que é a coleta de lixo, que nós não temos reclamações, pelo menos aí é o que eu tenho visto, né? A gente não está tendo esse tipo de reclamação de coleta de lixo domiciliar. Não estou falando desses lixos que jogam em terreno baldio, que isso aí está uma bagunça, mas nesse caso a gente não tem reclamação, né? Ao contrário de algumas cidades que virou um Deus nos acuda, mas em Jaboticabal, pelo menos eu nunca tinha tido uma reclamação dessa. Liguei ontem e fui atendido e o problema foi resolvido, César. Então só gostaria de deixar essa informação também, tá ok? Muito bem, foi resolvido, e lembrando que a população tem, quando não tiver o serviço, né, executado conforme manda o ordenamento, ela tem os canais que ela pode reclamar, ela pode ligar diretamente na prefeitura, pode ligar aqui na imprensa, que a gente vai ter o maior prazer em tentar ajudar. Esse é nosso papel também, nós estamos à disposição. Só lembrando que, às vezes as pessoas, elas não estou fazendo julgamento e nem estou colocando, antecipando qualquer tipo de situação. Mas, por exemplo, às vezes ela não liga no departamento e não tem a informação. E às vezes ela liga aqui para nós sem ter pelo menos a informação correta. Aí fica difícil para a gente poder ajudar também, né? Então, um pouquinho de discernimento nesse sentido nos ajuda a tentar ajudá-los, tá bom? Beleza, Rogério. Um grande abraço. Você volta amanhã, se Deus quiser, no Bom Dia Cidade, e depois em Rotativa Sonora, batendo esse papo aqui para o nosso amigo ouvinte. Um grande abraço, Rogério. Grande abraço, César, grande abraço também ao nosso amigo professor João Roberto e também a todos os nossos amigos ouvintes. Grande abraço. Valeu, um grande abraço. Professor João Roberto, vamos falar aqui, antes da gente se despedir aqui também, nós teremos aí alguns eventos que irão acontecer nesse final de semana. Queria que você me ajudasse aqui a trazer sexta-feira. O que vai acontecer lá na FATEC, professor? Isso, sexta-feira, não é na FATEC que vai acontecer, na verdade é aqui no Cora Coralina, né, no Varejão, naquele local onde tem a exposição de artesanatos, né? Nós vamos ter ali a festa de comida de boteco da FATEC. Olha. Então, começando aí a partir das 19h30, né, pessoal que na sexta-feira gosta de tomar uma cervejinha, gosta de sair, se divertir, né? Um ambiente familiar, então pode comparecer lá a partir das 19h30, vai ter salgadinho à vontade, a pessoa paga um valor lá de R$ 37,50, esse valor é fora a bebida, né? E aí pode comer à vontade, vários tipos de salgadinhos, calabresa, amendoim, torresmo, né? Então vai ser muito bem servido e as pessoas, né, podem comparecer lá com seus familiares, seus namorados, etc., né, que daremos toda a atenção. Isso vai ser na sexta-feira, professor? Sexta-feira agora, dia 26. Estação de Eventos Cora Coralina, Varejão, a partir de que horas? A partir das 7h30 da noite. Muito bom. E no sábado, aí tem um evento das pastorais sociais e o cuidado com a casa comum, é isso? Isso mesmo. Então, nesse próximo sábado, das 13 horas até as 17 horas, estaremos realizando através da Pastoral de Fé e Compromisso Social, né, um encontro de pastorais, né, encontro de pastorais sociais, né, e gostaria de ressaltar, né, que esse fórum, né, das pastorais sociais é um fórum que ele abrange todas, nós estamos convidando todas as entidades, né, do município. Então, as entidades que queiram participar, as ONGs, né, aquelas que prestam assistência social, que prestam qualquer tipo de assistência, né, à população, então fiquem à vontade para participar. Nós teremos o palestrante, né, várias atividades nós teremos, mas o palestrante é o Roberto Malvese, ele vem lá de Petrolina, né, vem da Bahia. Ele faz parte da CNBB, ajudou a escrever o caderno da campanha da fraternidade desse ano, né, de modo que vai ser um evento assim, de extrema importância para a nossa diocese. Então a gente aproveita, né, essa oportunidade, né, para poder convidar todas as pessoas. E aí gostaria de colocar o local também, César, né, vai ser ali no Centro Catequético da Paróquia São Judas Tadeu. É ali próximo
da antiga GBA, fica ali naquela região, né? É na rua Lourenço Vita, número 300, Nova Jaboticabal. Perfeitamente, João. Nós vamos fazer mais esse convite ainda durante a Rotativa Sonora, na sexta-feira, no sábado, no Cidade em Debate, eu reforço também. Lembrando que esse fórum é aberto aí, você que está nos ouvindo, né, entidades, associações, enfim, pode ir lá participar. Não é isso, João? Isso, não é restrito, não é? Pode participar qualquer tipo de entidade, qualquer igreja, qualquer segmento, qualquer religião. Não é? Nós estamos lá, né, para realmente também discutirmos a nossa cidade e a nossa sociedade. Ô, João, mudou a nomenclatura? Antes era fé e política, mudou alguma coisa assim? Tem duas... são duas? Na verdade, são duas pastorais, né? Tá ok, tá ok. Isso. Beleza. Isso. Bom, professor, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração em se disponibilizar, estar conosco aqui, né, abrindo esse debate. Às vezes a gente, né, fica mais aflorado, menos aflorado, mas a intenção é forçar o nosso ouvinte, né, a refletir, a começar a exercitar a sua cidadania, e formar a sua opinião sobre o assunto e aí participar também, colaborar. Mais uma vez, o nosso muito obrigado, viu, João? Eu que agradeço, César, né, a oportunidade. A gente gosta muito de vir aqui, né, trazer aí a nossa opinião para que nós possamos, através das diversas opiniões, né, dos participantes aqui do programa, né, que as pessoas elas vão também tirando as suas conclusões, vão tentando formar as suas opiniões, né, e participando efetivamente da sociedade para que nós possamos, né, ter sempre, né, em vista, uma boa qualidade de vida. Eu gostaria de aproveitar também a oportunidade, César, né, que essa rádio aqui tem uma abrangência enorme, de informar para as pessoas que estão abertas inscrições para o vestibular da FATEC. Então, então é importante, né, um serviço aí de utilidade pública. Nós temos aqui no nosso município os cursos de biocombustíveis, né, o curso agora, um novo curso que é de gestão ambiental, né, esses cursos são presenciais, e o curso à distância que é de gestão empresarial. Então as pessoas que queiram ter mais informações a respeito, é só colocar lá no Google FATEC Jaboticabal. Já abre o link, e abrindo o link, né, já abre a página, melhor dizendo, e abrindo a página já tem lá informações sobre o vestibular, né? Então também pode entrar em contato através do telefone 3202-6519. E é isso aí. Muito obrigado, uma boa tarde, uma boa semana a todos. Ô, João, para encerrarmos a nossa participação, a minha e a sua, que eu vou ficando por aqui também, antes de chamarmos aí o intervalo, depois volta aí o Matheus e o Alexandre Ferreira falando de bola no barbante, porque hoje a seleção joga, né, João? Essa seleção aí levou de 1-0 do Chapecoense outro dia, não é? Vamos ver o que vai acontecer hoje. Não era a seleção, era o banco da seleção. Só pra... Ô, João, oi. Eu tô pasmo. Até o Maluf foi condenado, João? Até o Maluf foi condenado. Olha, eu acho que esse Brasil... Eu tô assim, eu não sei o que raciocinar mais. Eu tô botando fé. Eu acho que o Brasil está começando a mudar. Nós só não podemos perder esse tom, né? Eu acho que tem que ser por aí, né? Porque tem muitos outros Malufs aí que precisam também ver o sol nascer quadrado. Muito bem. Eu também vou ficando por aqui. Um grande abraço aí a todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos aí com bola no barbante com ele. É a sensação do esportes, Matheus, junto com quem? Com Alexandre Ferreira. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, fui!